Olá, meus aprovados, estamos aqui, que dia maravilhoso, que sensação maravilhosa. Minha gente, eu sempre digo a vocês que não tem nada melhor, sensação melhor do que ver o nome da gente na lista de aprovados. Gente, não tem. É uma sensação de dever cumprido, é um alívio, a gente tira um piano das costas. E hoje aqui é mais um dia, mais um ciclo que encerra e outro que começa. Nessa nossa aula inaugural de Constitucional, o que é que eu quero mostrar para vocês? Gente, Constitucional é a disciplina mais fácil que a gente tem. Primeiro, pelos dados estatísticos da FGV, é a disciplina que mais aprova, né? Segundo, entre a interdisciplinariedade constitucional está sempre presente. Todas as legislações, tudo que você precisa para fundamentar a sua peça e suas questões estão no código. Então, você não precisa decorar artigo, você precisa fazer as remissões corretas e você precisa saber a estruturação da questão com base no que a FGV quer. Você precisa saber a estruturação da peça com base no que a FGV quer. Então, é um estudo estratégico, é um estudo inteligente, é um estudo muito organizado, que nessa aula eu vou trazer aqui a introdução, eu vou trazer um pouquinho para que vocês vejam. Oh, professora, como clareou, como eu tenho agora a luz no fim do túnel. Tá? E hoje eu trago primeiramente aqui um marco divisório. Qual é o marco, professora? O exame 42, certo? A FGV mudou, a FGV inovou. Esse exame 42 ele foi bem polêmico. Eu trouxe, na verdade, aqui o exame 42 porque eu senti nele um marco, tá? Um marco de cobrança, um marco da interdisciplinariedade, um marco de aprofundamento. E vocês sabem que esse ano, em 2025, a banca de professores avaliadores e professores corretores mudou, tá? A primeira fase já do exame 45, ele mostrou, pela redação aí de outras disciplinas como direito penal, que os professores eles vão cobrar de acordo com as ideias, de acordo com as pesquisas empíricas dele e científicas, e que a gente precisa se adequar a essa realidade. Eu vejo um marco entre o 42 ao 44 e o 45 em diante ele vem para revolucionar. Só que nisso você não precisa ter medo, porque a professora já mapeou tudo, mudou toda a segunda fase, mudou toda a nossa ideia, toda a estruturação, e vou trazer aqui para vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês e que traz muita dúvida, que o aluno diz assim, professora, se eu não souber de nada, eu não sei fazer nada, eu não consigo, nunca fiz uma peça, nunca estagiei, não gosto de processo civil, não gosto de direito constitucional, não gosto de nada. Se você não gostar de absolutamente de nada, você vai conseguir, tá, mudar a sua concepção a partir dessa aula, tá? Por quê, professora? Eu vou te ensinar uma coisa. Primeira delas, para que você vá para as peças, para que você saiba identificar um caso concreto, para que você saiba a parte prática, para que você saiba fazer o que você está fazendo e fundamentar, você primeiro precisa ter em mente uma divisão, o conteúdo de direito material e o conteúdo de direito processual, tá? Direito constitucional, ele segue também a sistemática do direito processual civil constitucional, do direito civil constitucional, do direito administrativo constitucional. Por quê, professora? Porque quando eu falo de um processo judicial, quando eu falo desse acesso à justiça, dessa facilitação, além das ondas renovadoras de Capelletti e da possibilidade de impetrar um remédio, protocolar um processo, eu não olho mais o processo como um fim em si mesmo. Eu não olho mais o processo como um número que vai resolver uma situação. Eu vejo uma pessoa pedindo alguma coisa para ela que ela precisa resolver e que ali está em jogo o quê? A violação, na maioria das vezes, de um direito fundamental. Professores, se for coletivo, se for algo coletivo, se for um pedido da coletividade, aí você vai ter que ter um cuidado maior. Para identificar o quê, professora? Se é um pedido de todos, não é um pedido individual, você precisa descobrir qual é a coisa do povo, qual é o que a gente chama de res pública, que é resguardado, que é defendido pelo patrimônio. Então, se eu falo hoje de um processo judicial individual, de um processo judicial coletivo, se eu falo ali de uma violação, você vai descobrir, primeiramente, é a violação de uma pessoa, é um direito individual ou é a violação de um direito coletivo.
Por quê, professora? Isso faz diferença, gente. Quando a gente vai fazer uma ação civil pública, isso faz diferença quando a gente vai fazer uma ação popular, isso faz diferença quando a gente vai distinguir os remédios constitucionais e o que, professora? As ações do controle concentrado. Deixa eu só achar uma tela aqui para fazer um esqueminha aqui para vocês, uma tela em branco. O que é que a gente observa nesse contexto aqui, gente? Que a gente sempre vai levar em consideração o que é que está sendo abordado, o que é que está sendo propagado, o que é que a gente precisa realmente solidificar. A primeira coisa que você vai solidificar, a primeira coisa que você vai colocar na mente é o seguinte: eu preciso entender a estrutura do processo. Mas antes de entender a estrutura do processo, você vai botar uma coisa na sua cabeça, tá? Eu preciso entender que o direito constitucional, ele vai partir de duas premissas. Quais são elas, professor? O direito material, certo? E o direito processual. Direito processual. E eu vou contar um caso interessante para vocês. Eu tenho uma aluna, uma querida aluna, que nos 2 últimos exames ela foi minha aluna, tanto na repescagem como na turma regular. Uma aluna maravilhosa, ela só tirava 9,95 nos simulados. Acho que a nota mais baixa dela foi 9,10 nos simulados. O que acontece com ela? Chegou um momento em que ela já vinha de outros cursos, ela tinha feito constitucional 4 vezes. Ela já vinha de outros cursos, ela já tinha feito outra estruturação, ela tinha em mente o direito constitucional, ela tinha uma coisa em mente do direito constitucional fixa, e ela não conseguia tirar aquele padrão de olhar ali do direito constitucional. O que foi que eu disse a ela? Dê uma chance a essa linha de pensamento para que você possa mudar a sua perspectiva. Ela está certo, mas eu vou dizer uma coisa à senhora, eu só vou estudar as peças. Eu disse a ela, não faça isso. Se você estudar as peças, só as peças você vai reprovar. Passou, era aluna da mentoria, inclusive. Ela não cumpriu o cronograma, ela só estudou as peças processuais. A última peça dela foi impecável, mas ela errou o nome e iuris da peça. Ela se atrapalhou com o nome e iuris da peça. A fundamentação estava correta, os legitimados, a parte de direito material, mas ela errou o nome e iuris da peça e ela zerou. E ela disse, professora, eu estou sem acreditar que eu errei o nome da peça. E eu disse a ela, você foi tão fixa na ideia de estudar só as peças que você esqueceu o básico. O que aprova é o feijão com arroz. O que aprova é você ter a linha do desdobramento causal do direito constitucional e você ir ali só fazendo complementos. Então, não adianta você pular as aulas de direito material. Por quê? Se você quer um bolo vulcão de chocolate, você não tem como tirar o recheio do bolo vulcão. O que é que você vai precisar? Você vai precisar passar pelas aulas de direito material para ir para as aulas de direito processual. O nosso cronograma está todo estruturado, inclusive, em nenhum curso, tá? Vocês vão achar isso, um módulo chamado de Direito Constitucional Interdisciplinar com base na FGV, para lhe ajudar a fundamentar, com base no que a banca quer, em questões que são interdisciplinares, que são cobradas em direito constitucional. Então, não pule, tudo estrategicamente é concatenado no seu cronograma e na nossa segunda fase, para que você consiga chegar na prova e gabaritar. Então, o primeiro passo é você entender o que, professora? Você entender que a gente tem uma divisão. O direito material, certo? E o direito processual. Eu não tenho como fazer uma peça se eu não souber o conteúdo, tá? O conteúdo daquele assunto, o conteúdo daquela peça. Por quê, professora? Porque eu só consigo ir para a parte do processo, para a parte processual, se eu conseguir entender o conteúdo para formatar a estrutura de uma peça e ali, naquela peça, fazer o enxerto. Então, o direito material é o conteúdo e o direito processual é a parte do processo, das peças. Só que os dois, eles formam uma dupla dinâmica e constituem a peça e as questões. Então, não adianta você querer pular para as peças ou estudar só as questões e esquecer a peça, porque não é só a peça e não é só as questões que aprovam. Você tem que tirar a nota mínima, que é 6, mas você precisa fazer o básico em direito material e direito processual. Nossas aulas são de, no máximo, 30 minutos, e esses 30 minutinhos eu lhe entrego exatamente o que você precisa para acertar questões para fazer a peça processual, tá?
Então, olhou o direito material, você precisa começar aqui, ó, tá? Pelas primeiras aulas, que é o direito material, para que você crie aporte teórico, para que você crie, tá? Conteúdo, aporte teórico, para poder fundamentar. Vocês lembram de uma comparação bem bestinha, que quando nós éramos novinhos, eu ainda sou nova, né, uma pequena criança, a gente ia para as férias, quando voltava, a professora dizia assim, faça uma redação de como foram as suas férias. Todo mundo conseguia fazer uma redação de como foram as suas férias, como foi as suas férias. A mesma coisa é, se você vai escrever alguma coisa sobre um tema que você domina. Se você domina o tema, se você sabe colocar no papel. Você coloca com as suas ideias, com as suas palavras, mas você sabe falar sobre aquilo. Agora, se você não tem conhecimento sobre nada, como você vai colocar no papel? Como é que você faz uma peça se você não tem conteúdo de nada? Então, eu só consigo dominar, eu só consigo escrever sobre aquilo que eu tenho conhecimento. Eu só consigo fazer uma peça fundamental, uma questão, sobre aquilo que eu tenho conhecimento. Então, o treino é fundamental, as questões são fundamentais, a peça é fundamental, mas a teoria ela é essencial. Eu não construo uma casa, eu não construo um prédio de um arranha-céu se eu não tiver com a base daquele prédio, aquela estrutura forte. E é o direito material. Então, para fundamentar, inclusive na questão de gestão de tempo, para que você tenha gestão de tempo da prova, se você tiver o aporte teórico, você escreve mais rápido, você fundamenta melhor. Então, o primeiro passo é direito material. Vai chegar o momento de ir para as peças processuais, e aí você vai ver que eu tenho não só estrutura, tá? Mas eu tenho o quê? Metodologia. Tá? Então, muita gente diz, professor, eu vou decorar o esqueleto. Eu disse, beleza, decora, você pode decorar o esqueleto. Mas se a FGV cobrar um tópico específico diferente e você tiver com aquele padrão de decorar, aquele padrão de espelho fixo na sua cabeça, você vai conseguir colocar aquele tópico? Não vai. Então, o segundo ponto é, não decore. Por quê, professora? Quem decora parte de um estudo o quê? Precário. O decoreba, ele não leva à solidificação do conteúdo. O estudo precário, ele é temporário. Certo? Porque tudo que você aprende, você consegue levar para a prova. O que você decora, muito provavelmente, você não vai conseguir levar no pico de revisão até a data da prova. Então, essa decoreba faz você perder na fundamentação e perder na peça, tá? Professora, o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, muitos estão me perguntando também se eu devo estudar final do ano, tá? Final do ano. Primeira coisa. E muita gente também me pergunta o que é que eu fiz. Minha gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Look at me. Joane, corta aí pra mim, só pra eu contar a história. Eu vou contar a verdade aqui, tá? Em ritmo de estudo, em questão de estudo, eu nunca fui a pessoa que teve equilíbrio, certo? Eu já passei Natal ceando dentro da sala de estudos. Eu já passei Ano Novo dentro da sala de estudos. Carnaval, todos esses outros feriados eu já perdi as contas. Me arrependo? Não me arrependo de forma alguma. Mas talvez se eu tentasse buscar o equilíbrio, eu tivesse uma produtividade maior. Muitas vezes eu me culpava, eu ficava olhando no Instagram, eita, o povo tá na praia, o povo tá não sei o quê. E eu ficava comparando a minha realidade com a de outra pessoa. Só que eu sei que a minha realidade é a minha, de outra pessoa é outra pessoa. No mestrado mesmo, no meu último ano, eu estava no tribunal, dando aula na faculdade, com TCC, com orientação, no ProUni. E eu passei Natal, Ano Novo, passei todos os feriados dos anos de 2024, 2022, 2018 até 2024 dentro enfurnada da sala de estudos. Recomendo? Não, a gente precisa ter equilíbrio. Hoje eu descubro isso, tá? Professora, eu devo parar no final do ano. Você não deve tirar férias, certo? Mas eu acho que você precisa fazer uma pausa estratégica. A gente vem aí de uma primeira fase extremamente desgastante, cansativa e é final de ano. Então a produtividade não é a mesma. Você parar 24, 25, não vai fazer a diferença no seu estudo. Professora, eu posso continuar? Se for continuar, continue. Nosso cronograma já está disponível, nossas metas já estão disponíveis, já tem aula inaugural. Mas se você precisar parar, pare pelo menos 24, 25 sem culpa.
Agora, não tire férias. Não pare do dia 24 até o dia 1º, 2º, até o dia 5. Por quê? Você não vai conseguir retomar da mesma forma do que você parar 2 dias e retornar no 3º. Principalmente porque o nosso corpo ele quer descanso, ele quer dormir, ele quer Netflix, ele quer ir para a praia, ele quer fazer qualquer outra coisa menos estudar. E o nosso cérebro ele acomoda com o quê? Ele acomoda com aquilo que não quer gastar energia. Então, eu posso, professora, descansar? Eu descansaria 24, 25, 30 e 31, tá? E voltaria aí dia 1º. Dia 2, mandaria um presente, um super presente para a professora. Pode mandar aqui para a sede do juiz, no nome de Júnior. Júnior recebe, a professora estará viajando lá nas ilhas, no Caribe, né? Eu estarei em Mykonos, na Grécia. Fonte e vozes da minha cabeça. Mas vocês podem mandar aqui para Júnior. Júnior recebe, né, JR? Não abra meu presente, nem venda, viu? Mas podem mandar que dia 5, quando eu retornar, eu pego. Então, professora, o que é que eu faço? Se você precisar parar, pare. Pare 24, 25, 30 e 31, tá? Ah, professora, não posso parar tanto, sou servidor do judiciário e tenho recesso para estudar. Pare pelo menos um dia para você descansar, para você não se culpar, porque não adianta também estudar se culpando, tá? Pausa estratégica do final do ano, o que é que eu queria mostrar para vocês? Dentro dessa perspectiva, a gente sempre estuda lá no processo civil sobre a teoria geral do processo, sobre o início ali do processo. Gente, direito constitucional, tá? Seja as ações constitucionais, seja as ações do controle concentrado, todas essas ações elas vão seguir essa linha do tempo aqui do processo. Então, eu tenho ADI, ADC, ADO, a gente estuda, geralmente eu gosto de ensinar vocês por grupos, tá? Eu tenho o quê, professora? ADI, ADC, ADO e ADPF. Eu tenho esses grupos de ações, mas todos eles são uma petição inicial. Todos eles inauguram uma fase de quê, professora? Inauguram uma fase do processo judicial. Então, quando eu olho para a linha do tempo e o direito constitucional, você vai decorar não, aprender, a linha do tempo. Essa linha do tempo é nada mais, nada menos do que o direito processual civil constitucional. Certo? Aí muita gente às vezes diz assim, professora, eu não tenho segurança, eu não sei fazer um mandado de segurança. Eu não sei fazer, eu tenho medo, eu não sei fazer as ações de controle concentrado. Meu amor, é uma petição inicial. É uma busca ali para resguardar um direito. Então, quando eu tenho lá o início do processo, eu tenho a petição inicial, eu tenho um despacho, uma decisão interlocutória ou uma sentença, certo? Ou até mesmo um processo que começa na fase recursal, tá? Eu termino ali aquela fase de certeza, eu encerro a execução, eu encerro a fase de conhecimento e começo a fase de execução e eu tenho a questão dos recursos. Você vai olhar que todo aquele caso concreto, ele segue a linha do direito processual civil. Tudo que você viu na faculdade. Então, cai por terra esse medo do direito constitucional. Por quê, professora? Porque o direito constitucional é o direito processual civil. Quando você olha para o caso concreto, você vai olhar para aquele caso concreto fazendo o quê? Primeira coisa, você olha para ele, lê, separa as palavras-chave, separa os verbos, separa os legitimados, as pessoas, e na linha do processo, você vai descobrir. Primeira coisa, eu já tenho uma petição inicial, eu tenho alguém pedindo alguma coisa para ela, ou eu tenho um legitimado pedindo alguma coisa para regulamentar ou pedindo uma lei. Se eu não tiver uma petição inicial e eu preciso começar, tá? Começar um processo judicial, o que é que eu vou ter? 319 do CPC. Petição inicial. Instaurar uma crise de incerteza. Ou seja, eu preciso de uma decisão para que essa decisão acabe com a dúvida, acabe com a incerteza. E eu tenho aqui a fase, o quê? Processo de conhecimento. Essa petição inicial no direito constitucional, ela vai ser lastreada pelos requisitos do 319 do CPC. Se não tiver, os requisitos não forem preenchidos, o que é que vai ter? Emenda a petição inicial, indicando os fatos, a parte vai emendar e você vai continuar o processo ali de acordo com o quê? O 319 mais a legislação específica.
Então, o que é que eu tenho, professora? Se é uma petição inicial que vai começar uma crise de incerteza e eu tenho 319 do CPC, mas eu quero resguardar um direito líquido e certo, a vaga de concurso, em que eu preciso ali demonstrar que a pessoa não tem tempo, eu não preciso de dilação probatória, a questão vai dizer tudo isso. A questão vai lhe dar as palavras-chave. O que é que eu vou fazer? 319 mais a lei do mandado de segurança, mais a lei do mandado de injunção, mais a lei do habeas data. Tá? Mas a lei do quê, professora? Habeas corpus eu não tenho, mas você tem o artigo 647 e seguintes do CPP. Mais a lei da ação civil pública, mais a lei da ação popular. Ah, professora, mas eu tenho ali uma violação à Constituição. Eu não tenho um direito individual. Eu tenho ali que a rigidez e a supremacia constitucional, certo? A questão vai dizer que o coração do ordenamento jurídico está sendo violado e eu preciso de uma ação do controle concentrado para regular o que, professora? A supremacia ou a rigidez constitucional. Eu vou ter o quê? As ações do controle concentrado. ADI, ADC, ADO e ADPF. A questão, ela canta, ela grita para você. Ela fala em controvérsia judicial relevante. Ela fala que aquela lei contrariou a Constituição. Ela fala em omissão da matéria. Ela fala em violação de preceitos fundamentais. Todas essas ações aqui, elas são pautadas pela lei ou 9882 ou pela lei 9868, tá? Então, o que é que eu tenho aqui, professora, nesse contexto? Você vai levar em consideração. Se for as ações do controle concentrado, todas essas ações, ADI, ADC, ADO e ADPF, no controle federal, elas têm a legislação delas, mais o que, professora? Mais a Constituição. Então, eu tenho o artigo 319. Por quê, professora? Porque todas essas ações aqui, elas são petições iniciais. Petições iniciais que vão começar as ações do controle concentrado dentro do que, professora? Da ideia de defender a rigidez e a supremacia constitucional. Então, instaura ali o processo de conhecimento. Instaura ali a dúvida sobre a legislação, se existe omissão, se não existe, se viola preceito fundamental, se não viola. Todas essas ações, quando eu falo de petição inicial, seja nas ações individuais ou coletivas, elas buscam resolver o quê? Uma crise de incerteza. Certo? Então, você vai descobrir, leu a peça, você vai descobrir, eu já tenho alguém pedindo alguma coisa, eu já tenho um legitimado pedindo alguma coisa, eu já tenho alguém pleiteando no Poder Judiciário alguma coisa? Tenho. Se eu tenho, provavelmente não vai ser petição inicial. Inclusive, se eu faço o desdobramento da questão e eu olho, eu já tenho uma petição inicial, eu vou lembrar dos atos do juiz. Quais são? Despacho, decisão interlocutória, sentença. Primeiro grau, em fase de segundo grau, acórdão. Se eu já tenho uma decisão, o que é que eu vou levar em consideração? O despacho, ele vai dar mero andamento ao processo. A decisão interlocutória, ela antecipa os efeitos da sentença, mas já decidindo algo. E a sentença, ela põe fim àquela fase de incerteza, encerrando ali a fase de conhecimento. O que é que eu vou levar em consideração? Aquela decisão, ela antecipa e encerra a fase de conhecimento. Se ela encerrar, muito provavelmente você vai ter um recurso. Certo? E nessa sistemática, os recursos do CPC, tá? E os recursos constitucionais. O recurso extraordinário e o recurso especial. Eu, quando fui fazer minha segunda fase, eu morria de medo de cair um recurso especial ou um recurso extraordinário. Minha gente, eu me pelava, eu fiz até promessa para não cair recurso extraordinário e recurso especial. Só que é uma das maiores besteiras. Por quê, professora? Porque o 102, o 105, a própria Constituição traz os requisitos do extraordinário e do especial. Então, não tem que ter medo, porque eu estou com o código lá, eu estou com a ideia do recurso lá, eu só preciso estruturar, pegar na questão que ela quer e fazer o meu recurso. Foi pré-questionada na origem a matéria?
esse fato ele foi amplamente debatido. Vocês vão ver que a gente utiliza as palavras-chave. Eu treino o olhar de vocês para que vocês busquem ali, dentro da Constituição, dentro do caso concreto, as questões, as palavras que podem te levar a descobrir de forma rápida. E eu vou lhe dizer isso porque eu desenvolvi essa técnica no seguinte contexto. Quando eu fiz a minha segunda fase foi o 13º exame. Foi o 13º, acho que foi o 13º exame. Eu passei 1 hora para descobrir qual era a peça processual. Quando eu olhei para a prova, quando eu cheguei no momento ali de 1 hora, eu não tinha feito nada, eu estava extremamente nervosa. Aí eu fui ao banheiro, voltei, tomei água, pensei, meu Deus, se está todo mundo ali fazendo, se o pessoal descobriu, não está difícil, e eu estudei. Aí eu fui fazendo o quê? Eu vou desdobrar, eu vou acabar com o meu nervosismo, eu vou desdobrar. Eu vou descobrir quais são as palavras-chave. Eu vou descobrir aqui quem são as pessoas envolvidas. Eu vou ver se tenho data. Eu vou ver se eu tenho local. Eu vou ver se eu já tenho uma decisão. Isso eu fui escrevendo na minha prova. Me lembro como hoje. Eu escrevi tudo isso. Eu vou ver se eu tenho o quê? Uma violação de direito individual ou coletivo. E eu vou descobrir a temática central da peça. Minha gente, quando eu fiz esse briefzinho no meu rascunho, eu ainda fiquei com uma dúvida, tá? Eu fiquei uma dúvida entre mandado de segurança e ADI. Só que aí eu vi, dentro da palavra-chave, uma coisa na questão que tirou a minha dúvida de imediato. Qual era? Ela dizia assim, aquela lei contraria a Constituição, tornando-se... Aquela lei ela vai de encontro à Constituição, sendo inconstitucional. E ela falou, ela grita. A prova ela gritou uma inconstitucionalidade. Ela berrou inconstitucionalidade. Quando eu peguei aquela palavra-chave, eu disse, então não é mandado de segurança. Não é ADPF, é ADI. Pô, fiz ADI. Quando eu saí da prova, eu encontrei uma menina que estudava comigo, que era a menina mais inteligente da faculdade. E ela olhou para mim e fez assim, era um mandado de segurança, né? Minha gente, eu parei ali, eu botei para chorar. Eu fui de Caruaru para Garanhuns, aos prantos chorando. Meu noivo disse assim, mas tem saído o gabarito, tu tá chorando por quê? Aí eu disse, porque fulana disse que era um mandado de segurança. Ele disse, mas você fez o quê? Eu disse, eu fiz um ADI. Aí ele, então, confie no que você fez. Resultado, saiu o espelho, ADI. E eu olhava para a prova e eu dizia assim, não tem como ser mandado de segurança. Não tem. E realmente não tinha. Por quê, professora? Porque a questão ela falava de uma inconstitucionalidade. A não ser que fosse um mandado de segurança impetrado pelo parlamentar para resguardar dele participar de um processo legislativo rígido, que é o artigo 49, inciso 5º da Constituição. Mas se não foi isso, não tem como, era a ADI. Então, eu estive presente, eu recebi a prova e eu fiz todas as vezes esse briefing. A partir disso, tudo ficou mais fácil. E nesse contexto, eu trago para vocês, mostrando esse desdobramento, essa perspectiva. E todos os cadernos de treino, todos os simulados, sempre eu digo, faça o briefing, treine o olhar. Por quê, professora? Porque você pode decorar essa linha do tempo aqui. Para você saber se é petição... para você saber se é petição inicial, para você saber... voltar aqui. Para você saber se é petição inicial, para você saber se já houve improcedência do pedido, para você saber se houve contestação, para você entender qual é o momento da linha do tempo do processo que você está. Até porque isso vai fazer diferença entre recurso, entre petição inicial e entre ali as ações de controle concentrado, tá? Então, primeiro ponto, entendeu qual é o momento processual que você vive, certo? Você vai minutar ali o seu briefing, o seu rascunho de opções. Na minha segunda fase, eu faço a indicação da caneta, tá? Existe um tipo de caneta específico que eu gosto de fazer a prova e que eu já testei que funciona. Tem sempre o briefing para você fazer e testar naquele caso concreto. Tem sempre a forma que você começa a fazer e a forma de leitura, tá? Todas as peças a gente lê ela 3 vezes e na quarta a gente faz as marcações ali para entender.
A leitura da peça global, da prova global, ela é feita uma vez, tá? Então, eu faço a leitura uma vez para ver tudo que tem, acalmar com a ansiedade, acabar com a adrenalina. E a gente faz o quê, professora? Minuta o rascunho, faz um rascunhozinho de opções, vai para as questões, lê as questões, faz um rascunho de opções e volta para pensar. Só que não dá tempo de fazer rascunho de peça, tá? Não dá. Você tem que fazer o quê, professora? Rascunho de quê? De fundamentação. Até porque você pode perceber que nas últimas provas da FGV, você que leu a peça, descobriu que nas questões ela também estava falando de outra parte do direito material processual que na leitura inicial você não fez. Então, pode ser que tenha um artigo, certo? Nas questões, na parte das questões que você não lembrar. E pode ser também que ela fale nas questões daquela peça processual em outro caso. Ela deixa mais claro. Isso já aconteceu, tá? Então, direito material, direito processual claro na sua mente, certo? Direito material versus direito processual claro na sua mente. O que é que você vai fazer, professora? Eu vou entrar na linha do tempo do direito constitucional. Linha do tempo. Qual é a linha do tempo, professora? É o momento processual. Certo? Qual é o momento processual? Eu tenho petição inicial? Eu tenho um despacho, uma decisão interlocutória ou uma sentença? Eu tenho uma sentença que encerra a fase de conhecimento? Eu tenho um acórdão? Eu tenho uma matéria sendo debatida? Eu tenho uma fase recursal? A crise de incerteza já foi definida e eu não tenho mais dúvidas, mas eu tenho aqui um inconformismo, certo? Se eu estou inconformado, então provavelmente ele é um recurso. Recurso expresso no CPC, ou um RE, ou um extraordinário, ou um especial, tá? Ah, professora, mas eu estou com uma dúvida maior. Qual é a dúvida maior? Eu não sei se é ação do controle concentrado de constitucionalidade, eu não sei se é mandado de segurança, eu não sei se cadê aqui? Eu não sei se são as ações de controle ou recurso. A gente trabalha com um grupo de peças. Quais são esses grupos de peça? Grupo 1, remédios constitucionais. Grupo 2, ações de controle concentrado. Grupo 3, recurso. Quando você for lendo o seu caso concreto, você vai fazer esse rascunho na sua prova. Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3. E você vai ver que nesses grupos, você consegue descobrir de forma facilitada qual é a peça. Você consegue descobrir se é um remédio, você consegue descobrir se é ação do controle e você consegue descobrir se é recurso. O seu olhar ele fica tão treinado que aqui você vai fazer por exclusão, tá? Então, todos os remédios, eles têm petição inicial. Aqui é petição inicial. Recurso não é petição inicial. Por quê, professora? Porque eu já encerrei a dúvida, eu já encerrei a fase de conhecimento, mas eu tenho o quê, professora? Um inconformismo, tá? Então, eu não vou para o 319, eu vou para o quê, professora? Eu vou para os artigos específicos do recurso. Ou os recursos do CPC, ou os recursos constitucionais, certo? E aí você mata tudo aquilo que já foi visto. Então, se já diz que já tem petição inicial, que já tem decisão, que aquilo já foi decidido, que eu tenho um pré-questionamento na origem, você já mata esse grupo e você já mata esse grupo. Você só vai definir qual é o recurso, tá? Então, a estratégia aqui também é olhar para a prova e descobrir qual grupo processual o caso concreto ele se enquadra. É remédio constitucional? É ação do controle concentrado? É recurso? Lembrando que, seja qual for a peça aqui cabível, você vai lembrar que a fundamentação, ela está toda no seu vade-mecum. As remissões, elas são estruturadas para que você não esqueça nada. E a fundamentação da peça, ela também é estruturada. Então,
A primeira coisa que você deve fazer, como é que eu começo a estudar, professora? Direito constitucional, como é que eu começo a entender esse grupo? Primeira coisa que você vai fazer, terminou essa aula, pegue o seu vade-mecum, pegue o seu VAD, tá? Quem é aluno da nossa segunda fase já tem esse material disponível. Você vai buscar o índice remissivo. Você vai buscar o índice remissivo da Constituição. Lá no índice remissivo da Constituição, você vai ver quais são os títulos, os tópicos. Você vai olhar o índice remissivo do seu VAD, certo? E você vai olhar toda aquela estruturação. Olha a estruturação da Lei do Mandado de Segurança, do habeas data, olha os 147 do CPC, olha a ação popular, ação civil pública, olha os recursos e entenda o índice remissivo. Todas as vezes que você tiver dúvida, para onde é que eu corro, professora? Para dúvida, você vai recorrer sempre ao índice remissivo. Essa estratégia aqui, ela me fez ganhar tempo. Depois de 1 hora de prova, eu tive a estratégia de descobrir o índice, fui para o índice remissivo e eu descobri de forma facilitada. E você também não corre risco de esquecer nenhuma fundamentação. Então, vai para a Constituição, vai para o índice remissivo do seu VAD, tá? E a partir dali você consegue lembrar, até mesmo se você esquecer os grupos, você consegue lembrar os remédios, as ações de controle, você consegue lembrar os recursos, certo? Primeira estratégia. Segunda estratégia é a linha do tempo. Então, eu tenho Constituição, certo? Sempre vou ter a Constituição. Eu tenho o quê, professora? O CPC e eu tenho a legislação específica. Toda a sua segunda fase, ela sempre vai começar pela Constituição, CPC e legislação específica. Por quê, professora? Eu tenho os remédios constitucionais, vou voltar aqui para o grupo 1. Eu tenho os remédios constitucionais na Constituição. Eu tenho os remédios constitucionais na Constituição, tá? Eu tenho os remédios constitucionais na Constituição, artigo 5º da Constituição, mas eu tenho também a Lei 12.016. Eu tenho o quê, professora? A 13.303, que fala do mandado de injunção. Eu tenho a Lei do habeas data, tá? Então, o que é que eu vou levar em consideração? Eu olho para essa legislação e eu faço o quê, professora? Eu olho para a legislação, vejo qual é o remédio na Constituição e vejo qual é a lei dele. Lei do habeas data, lei do mandado de segurança, lei do mandado de injunção, certo? Lei da ação popular, lei da ação civil pública, certo? E aqui na ação civil pública, e na parte de direito constitucional, eu chamo muito a atenção dos alunos e eu peço muito que vocês tenham cuidado com o quê? Com uma sistemáticazinha que a FGV ela vem desdobrando. Qual é, professora, a sistemática? A gente está acostumado a estudar o artigo 5º da Constituição. A gente está acostumado a decorar aquele artigo 5º. Quando vem uma questão mais pensante, a gente acha que não sabe, mas é uma questão direta, é uma questão clara. Você vai ter cuidado muito na Constituição com a parte de administração pública, certo? Por quê, professor? Às vezes a questão está falando ali de um bem público, de uma desapropriação, ela está falando ali, mostrando que o bem que está sendo lesionado é um bem da coletividade, é o dano ao erário, é algo que perpassa um direito individual. Ou ela pode estar falando, tá, de um servidor público, ela pode estar falando ali de um direito de férias, ela pode estar falando ali de um direito a ser resguardado. E eu estou vendo muita gente com dificuldade na ideia de interdisciplinariedade do direito constitucional com o direito administrativo. Uma das questões que eu coloquei lá no nosso módulo Direito Constitucional Interdisciplinar FGV, qual foi? Tá? Que inclusive na minha última segunda fase, na última gravação de aula que eu fiz, eu atualizei um módulo e teve um aluno que disse assim: professora, eu não sei para que, esse aluno passou agora, Airon, eu não sei para que esse módulo Direito Constitucional Interdisciplinar.
Aí eu disse a ele, olha, você confia na professora? Se você não confiar, peça o reembolso. Aí ele disse, não, professora, eu confio. A senhora foi professora da graduação, todos os meus colegas que fizeram constitucional com a senhora passaram, eu vou confiar. Ele assistiu o módulo de Direito Constitucional interdisciplinar. E logo em seguida, depois da segunda fase dele, eu fui para um congresso lá em Garanhuns e eu encontrei com ele. Ele disse, professora, a primeira coisa que eu tenho para lhe agradecer é o módulo interdisciplinar, porque a primeira questão da prova e a peça foi direcionada ao direito administrativo que a senhora tinha falado. Aí eu disse, exatamente. São 12 anos, vão fazer 13 anos, na sistemática de segunda fase do exame de ordem. Então, nada que eu estou analisando aqui, nada que eu estou mostrando para vocês, eu colocando na segunda fase, ele é em vão. Quando eu falo muito na questão da responsabilidade civil do Estado, quando eu falo de improbidade administrativa, quando eu falo do direito administrativo sancionador, você vai olhar ali aquela questão à luz dos direitos individuais, dos direitos constitucionais. Então, se eu falo da família, do conceito de família, se eu falo na ideia de propagação do direito ali, da inviolabilidade domiciliar, uso de algemas, prisão de alguém, esse contexto aí ele vai ser visto não só à luz da prisão em si, mas eu vou olhar, aquela pessoa está tendo seus direitos resguardados? Eu vou para a tortura, dignidade da pessoa humana, vida na ampla acepção, estar vivo, permanecer vivo, continuar vivo. Então, essa fundamentação é uma fundamentação constitucional, mas é uma fundamentação interdisciplinar. A prova da FGV, ela vem a ser uma prova pensante. E você precisa pensar à luz do que a banca quer. Você não precisa responder o que você quer. Depois você faz uma especialização, depois você faz qualquer outra coisa que você pense e você replique. Você escreve um livro, um artigo, para você colocar as suas impressões empíricas, teóricas e práticas, lógico que fundamentado até pela questão do plágio, do autoplágio e dos direitos autorais, mas você tem que escrever o que a banca quer, porque você só quer pegar a sua vermelhinha. Então, faça o que eu estou dizendo que dá certo. Faço o que eu estou dizendo, que eu sou a prova viva, eu fiz o que eu estou dizendo, que deu certo. E eu tenho aí diversos alunos, nossa segunda fase vem com... a última foi 99% de aproveitamento. Todas as segundas fases que eu tive aqui no Juiz 21, vai fazer 2 anos agora, todas tiveram quase 100% de aprovação. Então, gente, faça que dá certo. Pense da forma que a FGV quer, principalmente por causa da mudança dos examinadores, certo? Olhei para esse contexto, fiz a chamada aqui de administração pública, fiz a chamada ali do índice remissivo, fiz a chamada aí para vocês da linha do tempo. Você vai agora, certo? Fazer o quê, professora? Depois de ler um índice, certo? Remissivo, você vai ver as alterações legislativas. Por quê, professor? A FGV ela ama alteração legislativa. Mas se for uma alteração de agora, se for uma alteração muito na cara, ela pode cobrar? Pode, mas ela não está fazendo isso. Ela está pegando as 2 últimas alterações ou a antepenúltima e cobrando em prova. Nós tivemos recentemente a emenda constitucional 138 de 2025, que regulamentou o artigo 37 da Constituição. Nós tivemos uma alteração lá em Poder Judiciário. Nós tivemos uma alteração, desde 2022, nós estamos tendo alterações legislativas recentes e relevantes para a sua prova. Outra coisa que eu estou chamando a atenção de todo mundo para isso, reforma tributária. A reforma tributária não foi uma legislação autônoma. A reforma tributária, ela é uma emenda constitucional. Aí o aluno diz assim, professora, por que assistir essas aulas aí de reforma? Por que assistir essas aulas da parte de direito tributário? Eu disse, porque essa parte, ela é da Constituição. Essa parte de reforma tributária foi uma emenda constitucional. Então, você precisa saber. Porque se cair, seja na peça, seja nas questões, você vai saber fundamentar. Tributário, civil, administrativo, processo civil, eles andam casados com direito constitucional. Então, você precisa entender essas alterações legislativas recentes. Até porque qualquer falha de artigo ou qualquer falha de fundamentação, você vai perder ali, no mínimo, 0,10, no máximo 0,65.
E ninguém quer perder isso, certo? Então, índice, alterações legislativas, reforma tributária. Olhou, você vai olhar para o seu VAD, tá? Professora, eu posso usar o meu VAD-MECO antigo? Gente, veja. Se você não tiver condições de comprar um VAD novo, você utiliza o antigo. Só que eu sei que você quer se livrar dessa prova. Então, não deixe nenhuma aresta. Não deixe nada aberto para que você escorregue na hora da prova, tá? Não deixe, não peque pelo fato de eu perdi a prova porque eu estava com o VAD-MECO antigo. A gente não pode cometer erros amadores. A professora não tem condição nenhuma. Faz o seguinte, compre uma Constituição lá no site do Senado, que é R$5 essa Constituição. O frete é grátis. Pelo menos a Constituição tem atualizada, tá? Então, você pode utilizar lá na Livraria do Senado, certo? Ó, Livraria do Senado. Se você não tiver condições de comprar, certo? O seu código, mas você precisa, pelo menos, da última edição da Constituição. Você precisa da Constituição atualizada, certo? E outra coisa, nós temos aulas, tá? De remissões. Todas as remissões, elas são feitas e entregues por mim a você. Então, não vai escrever do jeito que você quer ou que você achou, porque alguém lhe entregou um panfleto de remissões e vai replicar isso no seu código. Por quê? Eu tive uma aluna na minha última segunda fase, Bianca, que ela já vinha de outros cursos, ela já vinha de outra gestão também, e ela disse o seguinte, professora, eu vou colocar clipes, colocou um monte de clipe no código dela. Professora Rayana, não gosto e não utilizo clipes, certo? Por quê? Porque eu já fui examinadora, eu já trabalhei na aplicação de algumas segundas fases, certo? E o que foi que eu vi? Na última segunda fase, no Rio de Janeiro, um examinador, ele implicou com o código de um aluno e fez ela tirar todos os clipes. Porque ele entendeu que o código estava estruturado. Essa aluna, ela era aluna da minha segunda fase. E eu disse a ela, não coloque esses clipes. Não coloque isso. Você vai ter tudo nas suas mãos para você achar de forma facilitada. Então, as remissões de direito material, as remissões de direito processual vão ser feitas. O VAD-MECO da segunda fase, ele é igual àquele grupo de samba. Menos é mais, tá? Ou seja, quanto menos coisa tiver no seu código, mais chance você vai ter de quê? De ter um dia de prova tranquila. Antes de começar a prova dela, ela estava na atenção de que o código dela seria confiscado ou não. Ela já entrou na prova suada e nervosa. Resultado, ela não passou. Essa professora, quando eu senti que eu ia fazer a prova sem um código, eu me desesperei. Ela disse, falta de aviso, não foi. Falta de aviso, não foi. Então, se é post-it, se é clipe, o que for necessário, você vai receber lá no manual do aluno. Você vai receber um briefing do que pode, do que não pode, quais são as cores que você deve marcar, quais são os direitos, quais são os artigos, tudo é estruturado. A gente tem aula de marcação do código, a gente tem aula de estruturação. Lá no manual está dizendo assim, não coloque isso, não marque, você já recebe tudo. Então, comprou o código novo, não sai escrevendo à torta e à direita, loucamente, não. Depois das aulas de peças, eu indico os artigos que devem ser marcados, eu indico a parte de direito material, eu indico a parte de direito processual, eu indico tudo. Então, não vai escrever no seu código, porque tem grandes chances de ele ser confiscado. Aí, por falta de aviso, não. Por amadorismo, certo? Outra coisa, você tem uma escrita denominada hieroglifo. Já ouviu falar em hieroglifo? Eu recebi uma peça na última segunda fase de um aluno para corrigir. E eu disse a ele, olha, eu já sou cega, né? Eu já fiz cirurgia de vista, eu tinha 9,95 de grau. Quando eu peguei a prova dele, eu disse a ele, olha, eu liguei para ele para dizer, o seu examinador não vai fazer esforço nenhum para descobrir o que é que tem aqui. Ou você faz uma caligrafia e muda essa letra, ou você vai parar para fazer o quê? A segunda fase de novo, porque o examinador ele não vai corrigir. Então, letra ilegível, professora, eu coloquei tudo, não leram a minha peça. Mas você colocou de forma legível? O examinador ele não vai ficar traduzindo, não vai ficar dizendo o seguinte, deixa eu ver aqui, bichinho de junho, estudou tanto, deixa eu ver aqui, me esforçar aqui para ler. Pô, o professor está cansado. Nós estamos só o pau da placa. Até a placa caiu, só ficou o pau lá.
placa caiu. Imagina o examinador da FGV com milhares de provas. Ele não vai fazer esforço nenhum, certo? Então, caligrafia, treine, folha. Ah, professora, eu vou treinar no caderno. Tem um aluno que disse assim, professora, eu posso fazer o simulado pelo iPad? Aí eu digo, meu Deus, você vai levar o iPad para a prova? Aí, às vezes, vocês me irritam. Aí você diz assim, professora, a senhora é meio grossa. Eu digo, não. Você vai levar o iPad para a prova? Não. Professora, eu posso responder de lápis? Aí eu digo assim, oh meu Deus, me ajude, Deus, me ajuda, Deus. Eu fico pedindo a Deus. Voltando para a igreja, não parece que não está dando defeito, não está surtindo efeito não, porque às vezes que vocês me irritam. Professora, eu posso fazer de lápis? Não, você vai levar o lápis para a prova? Não vai levar o lápis para a prova. Você pode até levar, mas você não vai fazer a prova de lápis. Professora, eu posso fazer de caneta rosa? Eu cheguei para aplicar uma prova esses dias, tinha uma menina fazendo a prova de caneta rosa, e no edital tinha dizendo preto ou azul. Eu olhei para a menina assim, ela foi eliminada na hora, porque estava com a caneta errada. Leiam o edital. Primeira coisa, é ler o edital, certo? Não se faz prova sem ler edital. Tem material proibido, tem material permitido, então não venha, professora, minha caneta é de gel. Eu quero fazer, olha, para de invenção. Depois você inventa aí o que você quiser fazer, tá? Mas a prova é para você passar. Passou, você se livra, você inventa a caneta de gel, monta até uma fábrica da BIC. Mas não invente na hora da prova. Se você inventar, você vai ser eliminado. Então, caneta de gel. Professora, eu posso levar uma régua para marcar, não sei o que. Olha, é cada uma que me aparece. Professora, eu posso levar uma marca-texto? Eu digo, não. Você tem que fazer os treinos, você tem que responder os simulados em casa igual à prova. Simulado é o quê? É o termômetro da aprovação. Simulado é o teste, se você está fazendo tudo certo para o dia final. Então, jogo difícil, treino difícil, jogo fácil. Eu vejo aluno perdendo simulado. Professora, eu posso refazer o simulado? Perdi o prazo. Eu digo, não. Perdeu. Perdeu, Playboy, já era. Se você perder a prova, você vai poder fazer de novo? Vai, se você pagar a repescagem. Professora, já perdi a repescagem. Você só vai poder fazer se você fizer a primeira prova novamente. Então, tenha responsabilidade na gestão da sua prova. Eu sei que você quer se livrar, mas você precisa se livrar também com estratégia. Simulado, todo domingo. A partir do momento que você conseguir encaixar na sua rotina a ideia de direito material e direito processual, aí sim. Treino de provas antigas. Eu posso ver outros gabaritos, outras estruturas? Pode, mas não vá com a ideia de decorar a estrutura. Na última ADC que a gente teve, eu acho que foi o exame 32 e o 42, foi. Cobrou a mesma ideia da ação declaratória de constitucionalidade. E eu digo aos alunos, o nome correto da peça é esse. Aí eles botam ação direta de constitucionalidade declaratória. Minha gente, ela não pode cometer determinados erros, porque qualquer desconto na sua peça faz diferença. Então, é nome certo, é fundamentação correta, é estruturação correta. Não invente, não invente. Cuidado com o que você está escrevendo no caderno. Errou o nome da peça? Você vai no seu próprio caderno e já corrige, porque aquele erro, muito provavelmente, você vai replicar no dia da prova. Então, não pode. Mandato de segurança. E eu digo, meu Deus do céu, hoje assim, meu pai morreu com 40 anos, eu não posso fartar não, viu? Tem dias que vocês me levam ao limite que eu digo, vou fartar, é hoje. É hoje que eu vou seguir o caminho do meu pai, que meu pai partiu 40 anos, fartou em casa. Então, pelo amor de Deus, não, ajudem a pobre da professora. Porque eu estou buscando meios e estratégias para ela entregar a coisa mais fácil, mas também me ajude. Professora, eu vou levar borracha. Vou levar borracha para apagar. Eu digo, vai apagar o quê, criatura? Não me doida, tá? Não me doida. Você só vai levar 2 canetas, seu vade-mecum, seus documentos e o sonho. Fora isso, não invente. Beleza? Então, professora, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso comprar caderno de peças, eu preciso comprar o quê? Nossa segunda fase já tem um caderno de treinos, já tem os treinos específicos. Se você quiser comprar, eu recomendo que você compre, se você quiser. Mas toda a nossa segunda fase já tem caderno de treino, tá? Inclusive, tem muito mais do que as provas de segunda fase, muito mais do que cadernos autorais. Tem possíveis temas e possíveis estruturações da FGV. Então, nós temos tem um caderno aí repleto imenso. Nós temos caderno de jurisprudência, para que você consiga fundamentar, tá? Se a FGV pedir à luz da jurisprudência do STF, do STJ, tem um caderno de legislação, tem um material de remissão. Então, nossa segunda fase, você não precisa comprar mais nada.
Professora, eu vou comprar um caderno para treinar peças. Você não vai comprar caderno para treinar peças, não. Você vai imprimir a folha da FGV e todos os seus treinos eles vão ser feitos na folha da FGV. Ah, professor, eu vou fazer na folha do curso. Ah, professor, eu vou fazer. A folha do curso também está disponível lá, mas eu peço que você faça treine na folha da FGV. Por quê? Porque o dia da prova não é a folha do curso, é a folha da FGV. E treinar o olhar para isso lhe traz, inclusive, conforto e memória visual, tá? Então, existem estratégias de neurociência que eu aplico na nossa segunda fase. Às vezes o aluno quer fazer o contrário, dá certo? Não dá, porque a neurociência explica. Eu passei 4 anos estudando neurociência para aplicar todas essas bases e preceitos na nossa segunda fase. Então, o ambiente influencia, a caneta faz toda a diferença. O vade-mecum, a visualização da folha de prova, a estrutura dos simulados, tudo isso faz a diferença na sua prova, certo? Tudo isso vai mudar ali a logística. Então, fique tranquilo. O que é que eu preciso comprar, professora? Compre só o vade-mecum, que eu faço a indicação, certo? Fora isso, você imprime as folhas ali. Não invente de responder em iPad. A caneta do iPad é diferente. Não invente de mandar simulado corrigido. A gente vai ter correção individual. Tem correção individual. Não mande a correção individual em print do iPad ou PDF convertido. Por quê? A sua escrita no PDF é uma. A escrita aqui nessa tela, ó, direito constitucional. Com essa caneta e com essa tela, ela é diferente da minha escrita, da minha peça feita à mão no papel, certo? Outra coisa, tem que treinar? Tem que treinar, é papel. Para encerrar aqui essa aula inaugural e mostrar para vocês uma realidade, eu tenho um grande amigo que ele sempre estudou pelo computador, ele sempre estudou pelo iPad. O que é que acontece? Ele soube de forma fortuita que tinha sido aprovado, ele não estava acompanhando esse concurso, no TJ do Piauí. E ele soube porque chegou o cartão de inscrição, o cartão local de provas no e-mail dele. Já era a prova de sentença, civil e penal, e já eram as questões. E ele disse, Raia, daqui a 15 dias, eu não sei fazer uma sentença, eu não sei responder uma questão. Eu disse, vai começar agora. Nós estávamos lá na sala de estudos e fizemos um intensivo para ele. Minha gente, ele não sabia pegar na caneta. Por quê? Porque todas as provas que ele tinha feito eram provas objetivas, só pintando a bolinha. No momento dele escrever, a caneta dele, a escrita dele saiu uma desgraça. Ele não conseguia ficar sentado para escrever. Por quê? Porque como ele estudava pelo iPad, era tudo suspenso em um apoio e ele não sabia escrever. Porque quando ele escrevia, ele marcava no iPad e assistia a aula, marcava. Ele não sabia parar para escrever. Ao juízo, ele não sabia. Então, minha gente, isso faz a diferença. Seu local de estudos, a gestão do conhecimento, a forma que você vai estudar, o horário de estudo, o sono, tá? A questão de você, o que é que eu começo a estudar, como é que eu termino, estudar direito material, depois direito processual, as revisões, tudo isso é estruturado, certinho? Essa aula inaugural aqui, gente, ela veio para mostrar para vocês, dentro de uma base aqui, para que vocês entendam que o direito constitucional é nada mais, nada menos do que a linha do direito processual civil, são os remédios, são as ações de controle, são os recursos, são todas aquelas ações que você já estudou pelo menos uma vez na vida, na faculdade, no núcleo de práticas, em processo civil, certo? É tudo que você já estudou, mas você precisa só fazer a gestão da informação, tá bom? Pessoal, quem não é nosso aluno aqui no Juiz 21, te convido a vir conhecer a nossa segunda fase. Tem uma aula inaugural. Se a professora queria conhecer mais sua metodologia, fala comigo que eu lhe mando outras aulinhas para você ver como é que a gente estrutura as peças, para você ver como é a gestão. Nós temos semanas de revisão. São aí 60 dias para a sua segunda fase. O cronograma ele começou segunda-feira, totalmente ajustável, adaptável. São 60 dias, 62 dias, na verdade, para você fazer toda a diferença, tá, nos seus estudos. Nós temos tempo, muito tempo. Professora, eu não sei de nada. Se você não souber de nada, você vai sair o próximo constitucionalista. Você olha lá no meu Instagram, pode colocar aí no meu Instagram na tela, Júnior. Olhe lá no meu Instagram que os alunos mostraram, não sou nem eu falando, tá? Mas são os alunos mostrando ali, gente que não sabia nada de direito constitucional e teve nota altíssima. Pessoas que já vinham de outros cursos, com outra metodologia, aplicou essa, passou de forma tranquila, tá?
Vá no meu Instagram, qualquer dúvida, fale comigo aí que eu lhe mostro a forma, tá? A melhor forma de estudar. Venha conhecer a nossa segunda fase, não só a de constitucional, mas penal, civil, administrativo, tributário, todas as demais segundas fases do juiz estão belíssimas, tá? Falo com o constitucional por ser o quê? A melhor segunda fase? Calma, brincadeira, né? Senão o chefe não paga meu salário esse mês. Mas é aquela segunda fase que mais aprova. Não sou eu que estou dizendo, é a FGV. Beleza? Bons estudos, meu povo. Muito obrigada por tudo. Bom final de ano, Natal, Ano Novo. Feliz aniversário para a prof, né? Dia 2. Mandem um feliz aniversário lá para a professora. Mandem um presentinho também. É super bem-vindo, tá? Mas não mandem nada e vem nem nada, não. Viu? Pelo amor de Deus. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele vai querer.